Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, que tradicionalmente temos o Focus, não teremos aí o Boletim Focus mostrando as expectativas do mercado, mas vamos ter expectativas do mercado sim, aí para a Bolsa e para o que esperar aí da semana no nosso Ibovespa. A gente tem também outras notícias para falar aí com vocês, vamos falar da discussão em relação à autonomia do Banco Central, que esteve presente aí na semana passada. A gente vai trazer o índice de confiança do empresariado, que a gente não conseguiu falar na sexta-feira. Vamos falar de OPEP, a gente tem aí também o Brasil voltando para o G10. Então, bastante coisa para a gente tratar com vocês. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Sim, a gente vai falar muito aí do Brasil voltando para o G10, a gente saiu durante um tempo, mas agora a gente voltou, estamos em nono lugar aí, entre as 10 maiores economias do mundo. Vamos falar dessa polêmica aí que o Banco Central quer ser uma empresa estatal agora, né? Então a gente vai desvendar tudo o que está por trás disso. Vamos falar aí também um pouco da OPEP, mas já que o dia está tão cheio assim hoje, né, Débora? Já vamos direto para a nossa agenda agora, né? Então, vamos colocar a agenda aqui. Débora, o que o brasileiro aí deve se preocupar hoje aí durante o dia? A gente tem alguns indicadores e alguns eventos que devem ocorrer aí durante a segunda-feira que podem mexer aí com as expectativas do mercado. Aqui no Brasil, a gente tem pouca divulgação de indicadores. Então, a gente tem o IPC e o IPCS, de fevereiro aí sendo divulgado pela FIPE e pela FGV aí respectivamente, na IPCS das capitais, e a gente tem o IPC-FIPE também aí divulgado logo pela manhã. A gente tem alguns presidentes e dirigentes aí do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, participando aí de discursos ao longo da tarde. Então a gente tem uma agenda na manhã mais esvaziada, mas a gente teve outros fatores que acabaram movimentando essa manhã e a gente vai trazer eles para vocês. Então a gente tem aí durante a tarde esses discursos, pronunciamentos aí de dirigentes do Fed que devem ficar mais na centralidade, até porque essa semana tem payroll, tem aí também Banco Central Europeu trazendo novidades, então deve ser uma semana mais voltada também para a política monetária. A gente tem agora já à noite, então a gente já pula aí da tarde para a noite, já pensando nos índices asiáticos, indicadores asiáticos que vão sair, porque a gente tem o PMI composto e de serviços sendo divulgados na China e no Japão. Então ambos aí serão divulgados durante essa noite, isso deve ficar bastante no radar até para a abertura da manhã seguinte. Então isso pode influenciar a nossa abertura da terça-feira, como aconteceu quando a gente teve aí o PMI industrial da China sendo divulgado acima do esperado. Isso trouxe aí um movimento positivo para a abertura do dia seguinte. A gente tem também a Coreia do Sul trazendo seu PIB do quarto trimestre, e a gente tem emplacamentos de veículos de fevereiro aí sendo divulgados ao longo do dia no Brasil. Mas um dia realmente de uma agenda mais esvaziada, mas que bastante coisa já aconteceu durante a manhã. Então a gente vai ter um movimento um pouquinho aí até mais turbulento nessa abertura de hoje. Ótimo, Débora. Vamos então agora já começar o nosso giro pelo mundo, a notícia que a gente tem aqui no nosso site, que a gente sempre recomenda vocês lerem para saber o que pode acontecer, como que fechar os mercados asiáticos. Já está lá no nosso site, só clicar aí no nosso site, vocês vão ter a notícia, né? Mas se a gente for pegar a Ásia só, né? Parece que a Ásia está num bom momento, pelo menos as bolsas asiáticas estão crescendo hoje. Então, o que está acontecendo aí para até o Nikkei 225 lá do Japão ter batido o recorde? A gente teve o Nikkei 225, ele respondeu muito a um movimento também positivo vindo de Nova York da sexta, e ele foi muito impulsionado por perspectivas positivas para a inteligência artificial. Então, quem puxou o Nikkei 225 para essa máxima histórica, picos nunca alcançados aí de 40 mil pontos, foi justamente o setor de chips. Então, a gente teve um movimento bem positivo hoje na Ásia, a Ásia majoritariamente em alta, Nikkei 225 renovando mais uma vez a sua máxima, renovando aí, trazendo recordes. E a gente teve também um movimento muito positivo na China hoje. Eu vou até colocar aí para vocês na tela o Xangai Composto, porque a gente teve uma alta de 0,39, não foi tão forte quanto a do Nikkei 225, mas eu trouxe aí o Xangai Composto porque o Xangai Composto não subiu por um motivo aí específico de um setor, como foi no caso do Japão,
que veio aí puxado pelo setor de tecnologia e muito ligado a chips. A gente teve aí o Xangai Composto, ele sendo impulsionado pelas expectativas que eu já tinha falado na sexta-feira, porque elas já estavam presentes, expectativas por novos anúncios de apoios econômicos, estímulos econômicos que possam ser feitos aí durante a semana. A gente tem agora a plenária começando na terça-feira lá na China, então a gente tem essa reunião, vamos pensar assim, do governo chinês, e o que se espera é justamente que dessa plenária, dessa reunião, a gente tenha a divulgação de novos reforços econômicos, novos estímulos ou apoios, a palavra que preferirem aí, né? Mas a gente tem esses novos apoios sendo esperados. Isso fez com que o Xangai Composto e o menos abrangente, que é o Shenzhen, também subissem hoje, né? Então os dois subiram em bloco e a gente ainda teve o otimismo da sexta-feira chegando à Ásia. Então hoje é um dia bem positivo aí para a China de uma forma geral, e a gente até vê que o índice de commodity está subindo hoje aí na coluna da lateral. A gente tem o Ibovespa, o dólar e o índice de commodities, que é justamente o que está limitando aí um pouquinho a perda do Ibovespa. O setor de commodities está avançando, a gente vai falar de petróleo daqui a pouco, mas a gente tem também essa perspectiva positiva em relação ao que deve ser anunciado no que tange os estímulos econômicos. Então o mercado está bem animado, está esperando, criando bastante expectativa. Espero que elas sejam cumpridas aí, porque senão a gente vai ter revés em seguida. Mas o mercado está bastante aí otimista em relação aos anúncios que podem vir de lá. Vamos agora para o Brasilzão, que a gente tem notícia do Banco Central. A gente fica muito tempo sem falar nele, né, o Campos Neto, e a gente tem que voltar a falar nele por causa dessa disputa que está acontecendo no Banco Central, que ele está tentando passar uma PEC agora para aumentar a autonomia do Banco Central e transformar o Banco Central, na prática, numa empresa pública. Então isso aí também está dentro do radar, porque a gente sabe que está tendo uma operação tartaruga mesmo dentro do Banco Central. Os funcionários do Banco Central estão atrasando relatórios, estatísticas, o relatório Focus mesmo, que sai toda segunda-feira hoje, está saindo terça e às vezes está saindo quinta, sexta-feira, então está tendo um atraso bem considerável aí das estatísticas do Banco Central por causa disso, que eles querem ganhar mais ainda do que eles já ganham, né? Então eles querem esse reajuste. E o grande problema é que ele fala assim, beleza, então vamos fazer um Banco Central virar uma empresa pública e a gente, com nossos próprios recursos, a gente faz a contratação dos funcionários, a gente reajusta os salários na maneira que a gente espera. Então é isso que é a proposta aí, transformar o Banco Central aí numa empresa inclusive agora com autonomia financeira, né? O grande problema disso o Banco Central já é um grande puxadinho do mercado financeiro, né? A gente já tem aquela porta giratória que o pessoal sai do Banco Central e entra direto nas diretorias dos grandes bancos. O pessoal que entra no Banco Central, né? Até o próprio Campos Neto, ele trabalhava no Santander, então já tem essa fama aí do Banco Central sendo tomado aí pelo mercado financeiro como um todo. E isso aí vai continuar ainda mais, porque imagina que agora o Banco Central também vai ter autonomia de fazer seus próprios concursos, de fazer as suas próprias contratações. Então, vai ser um concurso que já é um concurso hoje muito voltado aí para a economia ortodoxa, então é um concurso que raramente entra uma pessoa com pensamento muito diferente, então, mas agora pode ser inclusive um concurso que vai fazer entrar cada vez mais só pessoas ligadas ao mercado financeiro. Então, se já era um puxadinho da Faria Lima, o Banco Central, do jeito que está hoje, vai ficar um puxadão, eles vão até perder a coragem. E não tem como o Banco Central se financiar também com as próprias pernas. Eles vão acabar vendo aí como que é difícil esse financiamento, porque o Banco Central não tem grandes fontes de recurso, vai acabar sendo o quê? Eles vão acabar tendo que pedir toda hora com o pires na mão aí ajuda para o governo, ou seus funcionários não vão ver reajuste por anos e anos. Então é isso que vai acontecer no final das contas, né? Mas é uma ideia aí que é a última tentativa do Banco Central de conseguir, né? O nosso querido Bob Fields III está tentando, vai sair, né, no final do ano, então ele está tentando a última cartada para transformar o Banco Central no que ele sempre sonhou, né? Que é um banco público sem ligação nenhuma com o executivo, né, Débora? Exatamente. Essa é justamente parte, né, dessa tensão com os servidores, vem justamente dessas propostas. Na semana passada a gente teve, né, eu até falei na agenda, Roberto Campos Neto está se reunindo com o Haddad, foi justamente para tentar discutir e trazer essa discussão aí à tona.
Mas a gente tem outras notícias aqui mais positivas para o Brasil, porque o Brasil voltou para o G10. Brasil que tinha perdido posições, né, principalmente aí depois de 2020, caiu para a 12ª economia do mundo, mas agora, depois da divulgação do PIB que a gente teve na sexta-feira, a gente tem uma visão aí de como é que estão os países. O Brasil ultrapassou o Canadá, então a gente está em 9º lugar agora entre as 10 maiores economias do mundo, então voltamos aí para esse grupo, o G10, e aqui a gente tem o ranking, né, divulgado aí pela Austin Ratings, na semana passada, logo depois da divulgação do PIB, que mostra a posição dos países, né? E aí a gente vê algumas coisas interessantes, algumas mudanças nessa configuração. A primeira delas foi aí o Japão caindo da 3ª economia, a gente até falou disso quando saiu o resultado do Japão. O Japão perde aí esse 3º lugar, quem sobe é a Alemanha, né? Então a gente tem essa inversão aí dos países, né? Nessa configuração aí de maiores economias. A gente tem a Índia aí em 5º lugar, a Índia que teve um PIB bastante surpreendente, inclusive, também divulgado na sexta-feira, mas a gente ainda estava olhando o PIB do 3º TRI lá na Índia. Então aqui, né, uma outra economia que vem destacando. E a gente tem o Brasil aqui voltando para a 9ª posição. Então, como falei, a gente tinha perdido, né, essas posições, a gente tinha saído dessas 10 economias, das 10 maiores economias do mundo, e a gente volta agora ocupando a 9ª posição. Possivelmente a gente vê aqui a tabela, né? O Brasil deve pegar a 8ª posição assim, até de maneira rápida, principalmente porque a Europa está com graves problemas. O crescimento europeu não é um crescimento muito vigoroso, inclusive tem algumas recessões em alguns países, como a própria Alemanha, né? Então deve ser então a gente deve entrar no G8 rapidamente, talvez não consiga subir tão rápido, né, de posição. A gente chegou até a 6ª economia do mundo durante um ano, né? Então, mas a gente deve ficar nesse 8º lugar aí por um certo tempo. E a gente vê a Índia, né? A Índia subindo muito, passando o Reino Unido, passando a França. A Índia que é mais ou menos o que a China era nos anos 2000, né? Então é um foguete mesmo, né? Tá um crescimento muito vigoroso. Para variar, não é com políticas liberais que eles estão crescendo, né? São com políticas mais de desenvolvimento, com inserção estatal, definindo muita coisa lá, sempre voltado para a tecnologia também. As indústrias tecnológicas, farmacêuticas, são grande destaque da Índia, né? Mesmo com toda a situação, tem um populista de extrema-direita lá no local, né? Então isso também é difícil, né? Mas a Índia rapidamente deve chegar nessa 3ª posição, porque a Alemanha e o Japão estão com situações complicadíssimas, né? Caindo com PIB todo trimestre, se tem crescimento muito baixo. Então, em questão de uns 4, 5 anos, a Índia já deve fazer parte do G3 aí com os Estados Unidos, China e Índia, né? O mundo é outro mundo agora, né, Débora? Outro mundo. Exatamente. Outra configuração aí, e a gente está tendo essa reconfiguração, né, das maiores aí economias, principalmente com essa fragilidade europeia que a gente sempre fala aqui. E a gente vai trazer agora para vocês uma dívida, porque eu também não quero ter que negociar isso no desenrola, como eu sempre falo, então eu fiquei em dívida com vocês para falar do índice de confiança do empresariado. Foi um dado que saiu na sexta-feira, eu trouxe aí para vocês, porque ele reflete a mesma situação dos outros índices que a gente conversou aí na semana passada. Então, ele teve o mesmo comportamento do índice de confiança dos serviços, da intenção de consumo. Então, a gente tem aí uma melhora da perspectiva em relação à situação atual do país. Então, o empresariado, né, que tem as suas expectativas medidas aí pela FGV, a gente vê que eles têm uma melhor perspectiva da situação atual, mas as expectativas caíram aí de janeiro para fevereiro. Mas aí aquele ponto também que a gente veio falando, né? Janeiro a gente teve alguns saltos em relação à confiança e de uma forma geral. A gente pode ver que, na verdade, de janeiro para fevereiro, a gente tem um salto aí da situação atual, mas de dezembro para janeiro a gente não teve o mesmo salto que a gente viu acontecer nas expectativas para o futuro, né? Então, aqui a gente está vendo o que o empresariado tem de expectativa para o futuro e como ele avalia essa nossa situação agora. E aí a gente tem o ICE, né, que é o Índice de Confiança Empresarial, que tem aí quase composto, né, pelas duas outras métricas, pelos dois outros índices. Então a gente vê praticamente o índice
com uma leve queda ali, não tão grande, né? Então uma queda um pouco mais modesta. As expectativas tiveram um grande salto em janeiro e agora elas tiveram aí uma queda. E a situação atual, então a avaliação da situação atual melhorou para o empresariado. Quando a gente olha em relação aí ao período anterior, né, seja mês ou seja aí o ano, a gente vê que em relação ao ano anterior todos os índices melhoraram. Em relação ao mês passado, como o próprio gráfico mostra para a gente, o índice da situação atual melhorou e os outros dois pioraram em relação a janeiro. Mas aqui vale a mesma reflexão que a gente teve aí dos outros índices de confiança que foram divulgados agora. Todos eles estão melhores do que o ano passado, então aqui também é o mesmo caso, a gente tem o índice de confiança melhor, a situação atual também com uma avaliação melhor e as expectativas também melhores do que no ano passado. Então o empresariado está mais confiante do que estava no começo do ano passado, mas em relação ao mês passado a gente teve alguns ajustes. Isso é bem interessante, porque quando a gente fala aí de investimento, quando a gente fala de investimento no lado real da economia, as expectativas têm um grande peso. E aí uma expectativa de um empresariado melhor do que no ano passado, ainda que não esteja ali nos 100 pontos, né, não esteja ali numa aceleração, a gente tem aí uma boa perspectiva para esse ano e para as expectativas e perspectivas melhores que estavam no ano passado, apesar aí de todas as projeções aí apontarem para um ano mais desafiador do que ano passado, as expectativas estão melhores do que do ano passado. Isso deve vir aí muito porque a gente teve um crescimento surpreendente, a gente está aí com bons níveis de desemprego, a renda está aumentando, então tudo isso acaba impactando também as expectativas e a situação atual. Mas aqui a gente vê essa melhora em relação ao que o empresariado tinha ali de expectativa em fevereiro de 2023. Vamos agora para o termômetro da Bolsa, Débora, que não saiu o foco, mas o termômetro da Bolsa saiu, né? Os empresários estão acreditando bem nessa semana aí que a Bolsa vai ter um bom resultado, né? Exatamente, a gente tem aí mais uma perspectiva positiva para a semana. Na semana passada, a maioria dos agentes aí entrevistados, né, agentes de mercado entrevistados por esse termômetro, né, a gente tinha ali a maioria esperando alta na Bolsa. E a gente teve uma semana ali que começou muito positiva. Né? Então, a gente teve um começo de semana, depois da divulgação do IPCA 15, que teve uma alta bem relevante, uma alta bem importante aí da nossa Bolsa nos 2 primeiros dias, né, principalmente depois da divulgação do IPCA 15 na terça. Só que a gente teve aquela questão da Petrobras, né, o mercado um pouco desalinhado ali com o que foi falado pelo Jean Paul Prats. Isso acabou trazendo o nosso índice para baixo, porque a Petrobras ela tem um peso muito grande na composição do nosso índice. E ela teve quedas fortes ali no meio da semana, então ela chegou a cair 5% num dia, continuou caindo no dia seguinte. Então foi ali um momento muito ruim para a Petrobras. Isso limitou um pouco ali os ganhos do nosso Ibovespa. Na sexta-feira a gente conseguiu um pequeno fôlego, ficou positivo, mas nada muito ali relevante. Então a gente acabou a semana no negativo, uma semana que começou com um impulso muito bom aí vindo do IPCA 15 abaixo do esperado. E na sexta o que limitou realmente ali aquele ganho, né, que a gente poderia ter tido depois da divulgação do PIB, foram as commodities, empresas ligadas às commodities. Então, a gente fecha a semana no negativo, então o mercado errou ali as suas ponderações para a semana passada. Para essa semana, o mercado está ainda confiante, está otimista em relação à Bolsa. Então, 50% aí dos agentes entrevistados acredita que a gente vai ter alta na Bolsa nessa semana. 25% acredita aí que a gente vai ter estabilidade e 25% também acredita em queda. Então, a perspectiva está aí muito positiva para essa semana e a gente tem que chamar atenção para um ponto. Essa semana tem várias divulgações, vários pronunciamentos importantes. A gente tem payroll nos Estados Unidos, né, que ali é uma métrica muito importante de mercado de trabalho, e a gente tem Jerome Powell falando durante a semana que também pode jogar um pouquinho de areia nas expectativas do mercado. Então, vamos ver aí como se comporta a Bolsa nessa semana, mas para os agentes entrevistados a gente vai ter alta, vamos ver se isso se concretiza. Vamos agora para a abertura de mercado, né? Porque mas não dá para a gente entender a abertura de mercado sem falar rapidamente da OPEP, né? Que a OPEP teve
uma divulgação importante aí de queda de produção aí pelo menos até junho, né, Débora? Exatamente. A gente teve uma notícia veiculada pela Bloomberg hoje de manhã e foi uma notícia que saiu bem cedo, então ela já está pautando as expectativas e os contratos futuros de petróleo desde manhãzinha. E a notícia foi justamente de que a gente vai ter corte na produção de petróleo feita pelo OPEP. A gente já teve uma divulgação de corte anunciada, né? Um anúncio, na verdade, de cortes feitos em novembro. A gente tinha ali um corte de mais ou menos 2,2 milhões de barris de petróleo por dia por parte do OPEP. E agora a gente tem uma nova expectativa de cortes de mais 2 milhões de barris de petróleo por dia. A OPEP está ali a todo custo tentando apoiar, né, e reforçar o preço do petróleo. Então está tentando fazer subir na marra o preço do petróleo Brent, que está ali oscilando nos $83 por barril há bastante tempo. Quando a gente tem um patamar ali que é um piso difícil de furar para baixo, né, a gente tem ali os $80. Um patamar que está difícil de romper para cima é o dos $83. Então, a OPEP está fazendo um esforço realmente de tentar cortar aí a produção até junho, então ter essa manutenção realmente de cortes até junho, então até meados do ano, para tentar fazer o petróleo subir na marra. E a gente vê que hoje ele está subindo 0,47, mas desde manhã está em alta aí o petróleo Brent. Isso fez com que a gente tivesse ali uma limitada realmente na nossa queda. A gente tinha até a nossa bolsa na abertura em alta. Ela passou muito tempo no terreno positivo, depois começou a ficar ali entre perdas e ganhos perto do 0 a 0 e agora aprofunda as perdas. Um ponto importante, a gente tem o petróleo Brent sustentando a alta da Petrobras e a gente tem resultado da Petrobras essa semana e provavelmente a gente vai ter uma definição daquela questão dos dividendos, que foi o grande tópico na semana passada. Então a gente tem ali a Petrobras se recuperando das quedas da semana passada, então a gente tem esse suporte vindo aí de uma ação de grande peso do nosso índice, mas um dia aí que nosso Ibovespa está no terreno negativo porque não tem fôlego suficiente. Se a gente tiver algum fôlego, vai ser justamente do índice de commodities, que eu falei que está em alta, então a gente deve ter as ações mais ligadas às commodities aí reforçando a alta do Ibovespa ou limitando as perdas. Mas a gente tem um Ibovespa mais negativo hoje. Quem está vendo aí na tela agora, eu coloquei as Treasuries de 10 anos para a gente ver como é que está o comportamento dos juros nos Estados Unidos. A gente hoje tem alta na negociação das Treasuries, então a gente tem aí os juros de 10 anos lá chegando a 4,23 ao ano. Isso também vai trazer um fôlego mais aí negativo, vamos pensar assim, né? Vai trazer um viés mais negativo para as bolsas no geral. Então, a gente tem essa questão também que pode limitar aí o nosso ganho hoje e o dólar ele cai, apesar da gente ter, né, um dia de queda na nossa bolsa e a gente tem as treasuries aí avançando bem pouco, mas avançando, o dólar ele cai. Por quê? Nós somos um país exportador de commodity, nós somos um país emergente exportador de commodity, então por mais que a gente tenha ali, sofra, né, tenha essa fragilidade em relação aos juros dos Estados Unidos, ao mesmo tempo, alta no preço das commodities, tanto vindo aí desse anúncio de corte da OPEP, quanto daquela notícia e daquelas expectativas em relação ao reforço na economia da China, vão suportar aí a nossa moeda, vão fazer com que a gente tenha a valorização do real. Então, o dólar hoje cai, apesar de todo esse cenário. A gente vê também o dólar caindo em relação frente aos pares, mas numa magnitude muito menor, porque a gente tem uma exposição menor também desses países às commodities. E como eu falei aí pela manhã, Nikkei 225 rompeu aí os patamares recordes, né? Chegou aí a 40.109 pontos, né? Então subiu 0,5%. Então, novo recorde aí histórico para o Nikkei 225 e o Xangai, já expliquei essa alta de 0,40. Então, um dia aí que a gente deve ter esse comportamento misto na nossa bolsa. Enquanto algumas ações vão sofrer realização nos ganhos na semana passada, a gente vai ter impulso de quem justamente não deu esse apoio na semana passada, que são as empresas mais ligadas aí às commodities. Ótimo, Débora. Gente, vocês sabem, março começou aí, março é o mês da mulher, né? Então, a gente vai trazer aí uma homenagem para as mulheres, mas como sempre, a gente não vai trazer simplesmente uma homenagem, aquela homenagem de ficar dando flores para as mulheres, não. A gente aqui vai tentar ensinar e conscientizar
tudo que acontece aí, todos os dramas, as coisas que passam aí em relação à mulher. Então a gente vai trazer para vocês agora, no dia 10 de março, às 8 horas da noite, uma entrevista exclusiva que a gente gravou aqui do ICL com a Maria da Penha, né? A gente sabe de toda a importância histórica, toda a luta que essa mulher teve aí no Brasil. Ela é, inclusive, a pessoa que dá nome à lei, que tenta combater a violência contra a mulher. Então ela vai falar aí os relatos desses últimos 20 anos, de como ela conseguiu escapar 2 vezes aí do marido agressor. Então, imperdível aí no dia 10, a gente vai passar aí como uma homenagem aí para as mulheres. Então, e além disso, logo depois a gente vai ter um debate, né, até aqui, ó, com a Márcia Tiburi, a Manuela Dávila e Eliane Alves Cruz. Elas vão fazer parte de um debate junto com o Eduardo para falar aí de tudo que está acontecendo, inclusive do que está acontecendo hoje, né, porque a extrema-direita decidiu atacar a Maria da Penha, colocando o marido dela, inclusive, como vítima, né? Então ela está sendo alvo de difamação, de fake news, de tudo quanto é jeito. E a gente vai lá, vai passar aqui e vai ter esse debate. Então, ó, 8 horas da noite de domingo, dia 10 de março, entra aqui no link, aqui já se inscreve, daí você coloca aquele... daí você já vai ter o sininho que vai te avisar, porque vai ser imperdível. Então essa vai ser a forma que o ICL vai colocar aí para homenagear e para levantar, né, questões importantes aí sobre conscientização nesse mês da mulher, Débora. Lembrando que o dia 8 de março é um dia histórico para a gente relembrar as nossas lutas e reforçar aí essas nossas lutas. Então, nada melhor aí, nada mais justo do que falar sobre uma história de lutas, né, que é aí, historicamente, também o nosso condutor, aí, nosso forte do dia 8, né? Embora as pessoas tentam transformar em comemoração flores e bombons, a gente tem que sempre relembrar que é um dia de muita luta que está muito longe de acabar. Então, importantíssimo aí, não deixem de se inscrever. Vamos entregar agora para o nosso vizinho, então, o William De Luca já está esperando aí o rolê sério, e agora colocaram no Guga Noblar juntos, finalmente fizeram justiça aí, que todo mundo achava que era só o William De Luca que participava, não, o Guga Noblar também participa do rolê sério, então agora a gente vai passar para eles aí a bola já, Débora. Então fiquem agora com o Guga Noblar e com o William De Luca, a partir das 11h30 aí, com o Rolê ICL. Tenho certeza que os rolezeiros já estão esperando aí no chat, como sempre. Fiquem com eles. Amanhã a gente está de volta aí para trazer as principais notícias, o que está mexendo com o seu bolso e o que está mexendo com o cenário econômico de uma forma geral. Até amanhã, um beijão. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Uma das especialidades da extrema-direita é a tentativa de destruir reputações. Eles querem reescrever a história de grandes defensores dos direitos humanos, como é a Maria da Penha. A Maria da Penha é uma sobrevivente da violência doméstica e ela é alvo constante daqueles que tentam mudar a história e tentar diminuir a gravidade do crime que ela sofreu. Ainda hoje, a Maria da Penha, que dá nome a uma lei, conta a história dela para que outras mulheres e outras crianças não passem pelo mesmo que ela passou, correr perigo dentro da sua própria casa. No dia 10 de março, às 8 horas da noite, um domingo, a gente convida você para ouvir um relato poderoso e inesquecível. A gente vai exibir uma entrevista exclusiva com a Maria da Penha para ouvir a verdade sobre a sua história de luta e de sobrevivência. Esse vai ser um encontro fundamental para a gente entender a realidade da violência contra a mulher no Brasil. Para não perder essa aula que vai ser aberta, online e sem replay, você se inscreve no link aqui desse vídeo. Chama seus amigos, as suas amigas também. Ninguém pode perder esse debate. Eu vejo você lá.